Olá, meu nome é Matheus, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou demonstrar e apresentar o Dynamic Specification. Então, ele é um package Maven disponível no GitHub, totalmente open source. Então, o que é o Dynamic Specification? Aqui na documentação a gente tem ali no GitHub /Matheus Eleodoro, Dynamic Specification. Aqui a gente tem a documentação dentro do README dele. Então aqui o que ele é. É um conjunto de funcionalidades que permite configurar e habilitar filtros dinâmicos em API Java Spring. As implementações contidas aqui permitem a criação simplificada de consultas e queries complexas com uma implementação muito fácil. Basicamente é isso. Antes de continuar, vamos falar sobre um cenário aqui, tá? Aqui no meu post, eu estou chamando essa API que está no localhost 8082, onde barra teste, ok? Dito isso, o que queremos? Temos uma lista de retorno aqui, são 100 dados, tá? Não trouxe para nada, porque não é a intenção do vídeo. Eu quero aplicar filtros para essas consultas. Porém, vamos que isso aqui seja uma tela que essa informação vai ser preenchida pelo usuário. Ela pode ou não pode ser preenchida pelo usuário. Então, às vezes o campo pode vir nulo, pode vir com valor, pode não vir com valor, e etc. E a query tem que ser capaz, a API, né, tem que ter a inteligência de trabalhar com esses dados e montar as consultas conforme a necessidade. Então, esse é o cenário que queremos resolver. Voltando aqui, eu peguei um exemplo aqui. Temos várias formas de resolver isso atualmente hoje em dia. Uma deles é a gente já usar o critério, né, a linkage existente, e montarmos nossa query conforme esses padrões e variáveis. Então ficaria algo parecido com isso aqui. Então a gente pode ver aqui, a gente verifica se a propriedade é nula, se tiver a gente coloca a cláusula e assim sucessivamente. Então são um conjunto de if e else, né, para no final a gente montar nossa consulta. Esse método aqui pode ser feito tanto usando o filtro critério, pode ser feito usando o JQPL do próprio repository do Spring. Então a gente poderia ter vários tipos de consultas, né? E cada possibilidade ia chamar um método aqui dentro que já foi pré-criado para fazer essa consulta. Ou também poderíamos ter que é uma query, né? Que é um método aqui que vai ter a nossa annotation query e escrever a query aqui dentro, né? Mas teria que ser uma lista. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma query de country, eu poderia dar um teste aqui rapidinho só para exemplificar. E aqui eu poderia criar uma query e @query. E passar a escrever lá aqui dentro. Então, nessa minha query eu poderia ter condicionais verificando se é ou, if, etc. E isso resolveria meu problema, resolveria. Mas vai aumentar a complexidade do desenvolvimento. E aqui, eu mapeei um cenário que eu tenho 4 campos, mas eu posso ter uma entidade que tem 20, 25, 60, que seja. Então, seria algo trabalhoso de fazer e com baixo nível de facilidade, né, na implementação. Para resolver esse problema, que foi criado o filtro, o Dynamic Specification. Então aqui, continuando na nossa documentação, ele tem que falar quais são os recursos deles. Então, ele tem a query string, que é um recurso bastante comum em serviços na internet, agora habilitado para uso em suas APIs Java. O que seria a query string? Por exemplo, se eu abrir aqui o site do Bing e fazer uma pesquisa por meu nome, Matheus, para ser Matheus Mazafera, pode ser. Aqui você pode ver que ele chamou de input search, né, então ele procurou Matheus Mazafera, então o que ele está procurando é isso, e procurando esse form, que eu não sei o que é aqui, né, coisa, igual esse código aqui que ele passou, e o PC essa propriedade. Então é baseada nisso aqui, esse parâmetro passado foi feito a consulta. Isso aqui pode ser usado em outras APIs, tem vários outros sites que usam esse mesmo tipo de desenvolvimento, então isso seria as query string. Temos o Dynamic Filtro, que então é possível criar filtro dinâmico para consulta sem necessidade de múltiplas queries ou condições ifs para atender as possibilidades de parâmetro. Então isso aqui deixa de existir, temos uma forma melhor de implementar. E o Dynamic Repository, que é um repositório unificado do JPA Repository e o JPA Executor. Como usar? Primeiramente, pegar a dependência com o Eleodoro Dev, Dynamic Specification, a versão 1.0, que é a primeira, nosso pacote, e importar lá no seu .xml, que é a aplicação Maven, você vai importar ele, dá o mvn install, ele vai baixar a dependência e instalar. Com isso, vou fechar esse outro aqui. Com isso, né, depois de baixado, o próximo passo principal é criar o seu repositório. Então, aqui no nosso exemplo a gente está usando esse countries, né, que eu usei de exemplo. Então, vamos criar um repositório para countries. Aqui eu sugiro, né, a gente criar baseado no Dynamic Repository, passando o tipo da entidade e o tipo da ID, mas ele também funcionaria dessa outra forma, que é usando as coisas nativas do Pop Spring, que é o JPA Repository. Então, ele teria que estender o JPA Repository e estender o JPA Specification Executor, que é a dependência para funcionar o Dynamic Specification. A diferença de um para o outro é que o Dynamic Repository já unifica esses dois aqui, então fica a implementação mais enxuta. Então, se nós olharmos aqui, deixa eu dar uma coisa. O Dynamic Repository, ele estende o JPA Repository e já estende o Specification Executor. Então, essa é a diferença. Mas se eu só estendesse esses dois aqui na minha entidade também, eu teria a mesma funcionalidade. Dito isso, vamos à primeira forma de implementação. Eu quero aplicar diretamente meu filtro na minha query. Então, vamos lá. Eu vou aplicar filtro para todos esses campos, tá? ID, nome, população e continente, que é dos meus países. Então, como ficaria? Após eu já ter meu repository com o Dynamic Repository estendido, ele vai me habilitar várias funções aqui na própria meu repository. Uma delas é o find all baseado em specification. Tá vendo? Ele já está pedindo um specification countries aqui, ou sort, etc. Tem várias opções aqui. Vamos usar, nesse exemplo aqui, o find all. Então, como eu aplicaria filtros para isso aqui, novamente, sem fazer essa cadeia de if elses, né? Para saber se os valores é nulo ou não.
Basicamente, eu posso criar meu specification aqui antes e montar, conforme eu vou mostrar, mas aqui, na minha forma, eu já vou aplicar diretamente na chamada do método. Então, eu passaria aqui, ó, dynamic specification.where, que é a primeira cláusula que vamos fazer. Então, select asterisco from countries, where, o que eu quero dar a opção de filtro aqui? Primeiro, eu quero filtrar meu ID, então eu quero que o ID seja igual ao que o usuário digitou. Então, eu vou colocar aqui dynamic filter, que é onde encontra os métodos de filtros em si, ponto toEquals, que é o que eu quero comparar. Então, no toEquals, eu tenho um primeiro parâmetro aqui, que é compare, que é o meu valor, que eu estou fazendo a comparação. Então, onde encontra o valor, no caso, é o valor que tiver vindo do body da requisição aqui. Então, meu valor aqui, se eu passasse 1 seria fixo, mas eu vou pegar o que o usuário digitou. Então, está dentro do meu form.getID. Próximo, atributo. É o nome do atributo da entidade que esse campo representa. Ou seja, eu abri aqui a entidade countries, o nome do atributo que eu estou comparando é ID. E lembrando que é o nome do atributo da entity, não o nome do atributo da tabela do banco de dados. Então, aqui ficaria ID. Próximo parâmetro aqui é um parâmetro opcional que é parents. Então, só para exemplificar, suponhamos que esse ID estivesse dentro de um objeto. Então, ID está dentro de um outro objeto. Que se ID está dentro de um objeto A. Então, eu passaria aqui o nome do meu objeto A. E ele teria inteligência de saber que agora esse atributo aqui, ID, ele não vai procurar mais dentro de country. Ele vai buscar dentro do objeto A, que é o nome do objeto A, a propriedade ID desse objeto A. E esse objeto A que está dentro de country. Então, se eu também fosse buscar um ID que está dentro de um objeto B, por exemplo, objeto B, isso aqui significa que esse meu atributo ID está dentro do objeto B, que por sua vez está dentro do objeto A, que o objeto A está dentro de countries. Então, isso aqui eu vou mapeando o caminho onde meu atributo está. No caso aqui ele não tem, né, nenhum parent, então vou passar nada e vou continuar escrevendo a minha query. Aqui eu vou dar depois de ter colocado toEquals, né, eu vou clicar aqui fora. Já tinha esquecido. Como eu vou ter mais de um filtro, eu tenho que especificar o tipo aqui dele, né? Então, vou abrir o chaves, que é uma variável. Se a gente passar o mouse aqui, a gente vê que ele é parametrizável. Então, vou passar countries aqui, que é o tipo da minha variável. E fora dele, eu vou dar um end, que eu quero fazer filtro, somar, né? Fazer filtro tal e tal e tal, e não um OR, no caso. Então, aqui eu vou fazer um end. Dar um ponto aqui, vou dar um enter só para ficar mais legível e vou colocar outro filtro. Agora o próximo da lista aqui é o name. Então vou colocar aqui filtro, dynamic filter ponto. Só que o nome, eu não quero saber se o nome é igual ou tal, eu quero saber se ele contém alguma letra. Então eu vou usar o like do banco. Olhando, se olharmos aqui nas documentações, temos os condicionais aqui. Então like ele é basicamente, ele representa operadores lógicos de SQL. Então, like seria o like e o valor no banco de dados. Então, quero fazer esse daqui, né? Vou voltar aqui, vou colocar o toLike, exatamente igual o que eu acabei de explicar do toEquals. Só que aqui eu vou passar o form.getName, vírgula, o nome do atributo que é name. Vou continuar escrevendo, preciso de mais alguma coisa, dá um enter aqui, dynamic filter, vamos verificar o que agora, acho que é o continente, não é isso? Deixa eu ver aqui, não, a população, então para a população eu também não quero saber se a população é igual, eu quero saber se ela é maior que tal número. Eu posso fazer verificação de maior, ou então maior ou igual. No caso eu quero saber se é maior, então eu vou usar o toGreater. Aqui eu vou passar meu form get população, que é meu valor, e o nome do atributo, que é population. Então ele vai verificar se o número que o usuário digitou é maior que a população que ele encontrou. Então esse é o atributo aqui. Temos mais alguma coisa aqui, temos o continente, né? Então vou dar um end aqui também, um dynamic filter ponto. Agora sim eu quero verificação de
Igualdade, de novo. Vamos fazer uma verificação de igualdade aqui. Eu quero que o form.getContinente seja igual ao que o usuário digitou. Então, temos aqui nossos filtros dinâmicos aplicados, tá? Aqui no nosso Application YAML já está habilitado o SQL Trace para a gente ver como ficou essas consultas. Vou restartar a aplicação aqui e vamos ver como isso funciona na prática. Então, saímos desse tipo de implementação, que pode ser muito verboso, para esse tipo de implementação, que ficaria aqui. Temos no Dynamic Specification, temos 3 formas de implementar isso. Eu vou explicar as 3. Já vou deixar aqui que a vantagem desse módulo é que você, para essa entidade, você consegue fazer que seus filtros, né, e diferentes serviços que for usar, você consiga deixar ele 100%, entre aspas, travado as possibilidades que possa ser feito, porque o programador vai definir aqui só pode ser feito esse tipo de filtro, porém deixar ele ser opcional para o usuário digitar, ele vai sempre ter, porém ele não vai poder, por exemplo, fazer, se eu tivesse aqui outra propriedade, né, ele não conseguiria filtrar por essa propriedade, porque aqui eu só estou liberando para essas 4. Então aqui, se eu tirar o continente daqui, eu nunca vou conseguir filtrar pelo continente. Isso dá uma segurança dependendo do tipo de serviço que você está desenvolvendo. Então vamos limpar o console aqui, né? Primeiro de tudo, vamos passar tudo nulo e fazer a consulta. Vamos ver o que ele executou aqui. Select pelos atributos countries. Então ele fez basicamente o select asterisco from countries. Então ele identificou que não tinha valor para comparar, não montou a query baseada nisso. E lembrando aqui que esse find all já está pré-implementado e no repository não tem nada. Ele já teve a inteligência de identificar isso. Então agora eu vou passar o ID. Vamos ver o que vai mudar aqui na nossa query. Vou passar o ID 3 aqui, que é o nosso Brasilzão. Já trouxe apenas o Brasil. Olhando aqui, ele colocou a nossa cláusula where ID. E o mais importante, não importa a ordem. Porque, por exemplo, aqui, por coincidência, ele está dentro do where e o filtro que eu coloquei é o ID. Mas, vou voltar aqui, vou colocar nulo de novo. Vou limpar o console. Vou colocar nulo e vou passar só o nome Brasil. Então, ele vai montar aqui o where nome Brasil. Não vai importar a ordem, ele vai montar isso aqui. Independente da ordem, ele vai ter inteligência de montar a nossa query. Então aqui, eu não vou usar o ID, tá? Vou buscar aqui. Eu quero populações que sejam maior que 100 mil. Vamos ver o que... E que tenha B no nome. Vamos ver o que ele vai me trazer. Eu tenho 2 propriedades nulas aqui, então ele só tem que me trazer um grant e um like B. Vamos ver aqui. Ó, where nome contenha a letra que eu passei e população seja maior do que o que eu passei. Então faz sentido. Agora também quero filtrar por continente, seja Ásia. Ver se tem algum país na África com B com população maior de 100 mil. Vamos descobrir. Temos aí, ó. Então, esses foram os resultados. Aqui, ele teve a inteligência de montar aqui. Então, procurou pelo nome que contém a B, população maior que 100 mil e o continente igual ao asiático. Então, aqui eu tenho a liberdade de passar ou não passar tal parâmetro. Aqui eu voltei a passar nulo. Ele só vai procurar países com B que tenham no continente asiático. Não irá mais trazer
a filtragem por população. Então, executando aqui, trouxe mais países. Então, continente igual Ásia, like. Então, tá vendo que ele vai ter inteligência sozinho de montar a query conforme nós precisamos. Isso é o legal do Dynamics Specification. Vamos agora mostrar um outro cenário. Vai funcionar do mesmo jeito essa implementação, porém a gente vai deixar o cargo do filtro por meio de anotações, que isso vai permitir futuramente usarmos as nossas string query caso seja necessário, ou a gente consegue centralizar os filtros, ou seja, essa entidade country sempre vai ter aquele tipo de filtros. Então, isso fica legal nesse tipo de implementação aqui. O que que muda? O que que muda é que agora, isso aqui, a gente removemos, ok? E vamos aqui. Primeiro de tudo, no nosso form, que é o objeto que a gente está recebendo do cliente, que a gente está usando para representar o cliente. Então aqui eu criei essa classe form, para ver que ela não estende nada. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um extend. Eu vou estender o base dynamic filter. A partir do momento que eu estendo ele tem um método aqui que é o toQueryString. Então, a partir do momento disso, eu consigo dar um form aqui dentro, tá? Form toQueryString. Ele vai converter para o tipo que é o string, que é o que eu preciso. Mas antes disso, para fazermos isso funcionar de fato, vamos na nossa entity ou aonde quer que eu queira configurar aquele filtro, porque eu poderia, como esses filtros aqui ele tem o mesmo nome da minha entidade ou não, eu poderia configurar aqui também e passar ele como a classe que está configurado meus filtros. Mas aqui só para leitura, né, eu vou configurar os filtros na minha entity mesmo, que é aqui. Vamos lá, eu quero acrescentar os mesmos parâmetros que eu tenho aqui, né, ID, name, população. Como fica? Dá um enter, né? Vou usar a notation dynamic spec attr, que seria atributos das especificações. Então, ela tem os parâmetros property, alias, conditional, conjunction, parents e negates. No property, eu irei passar meu nome da propriedade, ou seja, é o nome da variável. Igual a gente fez na outra implementação, que eu passei o nome do atributo, é esse campo aqui. Então, o nome do atributo desse daqui é ID. Alias, ele por default não precisa, teoricamente nesse caso aqui eu só precisaria passar o minha property, vou já explicar porquê, mas o alias ele é um apelido, ou seja, suponhamos que aqui em vez de de ID, o nome fosse UID, que é um outro tipo de código, mas eu quero que o usuário passe ele lá como ID, ao invés de UID especificamente. Eu passaria esse alias para servir como um apelido para aquele meu atributo. No caso aqui eu não preciso, então vou voltar aqui para o meu ID, vou deixar sem nada. Eu tenho meu conditional, por parâmetro aqui ele é o EQ, que voltando aqui na nossa doc, EQ significa equals, então é o igual, que é o que eu vou usar. Vou colocar aqui isso apenas para exemplificar. Então eu tenho todos esses atributos aqui, EQ, BT, BW, que é o between, CT, contains, equals, granttain, like, granttain or equals, less than equals, e o negate. Por padrão aqui ele já é o EQ, então eu não preciso passar. Outro campo que eu tenho aqui é minha conjunção, que é basicamente informar se ele vai usar um end ou um or para montar a consulta, né? Como a gente estava fazendo ali, que eu estava colocando ponto .end. Aqui também eu vou especificar se ele vai fazer aquilo com or ou com end. Por padrão é end, não vou colocar também a propriedade. E
Parent seria a mesma coisa que eu já expliquei, então passaria meu, se esse ID estivesse dentro do objeto A, do objeto B, eu passaria aqui para ele especificar. Então é isso. Vamos lá, para esse campo seria só isso, né? Já porque todos os filtros a mais que eu preciso nele é padrão, então não preciso adicionar mais nada. Vamos fazer isso agora no name, a mesma coisa, property name. Nesse caso, meu condicional não vai ser mais o padrão, né? Não vai ser mais o EQ, porque eu estava usando o like. Então, conditional, eu vou passar aqui o conditional.lk. Esse conditional, vou clicar aqui para abrir, ele é um enum que tem as funções que a gente tem aqui, tem as descrições do que ele é. LK é o like, então é isso que eu tô aqui, ó, LK like. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Aqui, suponhamos que eu queira pesquisar, ao invés de tenha tal letra, eu quero que não tenha tal letra. Então, aqui eu passaria um negate true. Aí ele vai pesquisar que não é o not like. Então, para isso serve o negate. E ele tem para todos os atributos. Aqui, se eu estou usando um equals e eu quisesse para não seja igual, eu também negaria. Então, aqui ficaria negate true, ele faria um not equals. E assim sucessivamente. No caso aqui, eu quero um like, né? Continente, vamos para o continente aqui, a mesma coisa, dynamic spec, property continente, eles não tem a conjunção aqui, eu vou usar o equals também, então mais nada. População, o dynamic, eu passo minha property, vou chamar ela de population, né, que é o nome dela. E meu condicional aqui, ele vai ser o GT, que é o, abrindo aqui, é o grade 10, né? Então, maior que. Basicamente é isso. Cadê meu counter? Já está tudo configurado aqui. Todos os meus métodos estão anotados. E voltando para o meu controller. Vou voltar aqui. Ao invés de fazer isso aqui como estava sendo feito antes, né? Eu troco por dynamic specification bind para construir. Pode ver aqui que ele vai retornar um specification, né? Então bind. Vou passar como parâmetro minha classe que está anotada pelos atributos. Então foi counters no caso aqui, minha entity, e ele pede um query string. Como eu não estou recebendo via URL, eu estou recebendo via body, porém esse body está anotado com um basic dynamic filter, eu tenho o ponto, o form.to query string que vai fazer essa conversão para ele interpretar. Só isso. Pode ver que aqui, né, no nosso visual ele fica algo mais enxuto. E a partir do momento, qualquer classe que quiser aplicar esses filtros, que a gente tenha vários services aqui, é só chamar dessa forma, porque os filtros estão a nível da entidade. Voltando aqui, vamos executar novamente. Vou passar de novo aqui tudo nulo, né? Só para vermos o que vai acontecer, se vai dar algum erro na implementação aqui. E fiz a pesquisa. Vamos ver o que ele executou. Select all, né? Trouxe todos os atributos. Quero buscar agora novamente, às vezes no teste, né? O ID 3. Trouxe o 3. ID 3. Quero não trazer mais o ID, né? Vou fazer aqui. Quero saber que contém a letra B e que a população seja maior que 100 mil. De novo isso. Trouxe aqui. Pesquisa aqui novamente, ele mapeou, né, lá pela entidade, e eu quero trazer agora todos que sejam somente do continente europeu. Vou passar aqui, trouxe essa lista de países, e aqui ele trouxe um where continente igual o que eu passei, o like tal e a população tal. Então essa é uma das formas de implementação.
que ela está descrita aqui na nossa forma 2, tá? Que é essa daqui, estendendo a classe Dynamic Filter usando um bind. Então eu tenho essa liberdade. Agora a forma 3 muda um pouquinho, porque vamos de fato habilitar o carry string. Então, como eu tinha exemplificado aqui no exemplo se eu buscar Mateus, né? É o scales baseado na URL. Então, como eu faço isso? Primeira coisa vendo aqui na nossa documentação da forma 3, ele me diz essa forma de implementações traz facilidade e flexibilidade de permitir ao usuário fazer pesquisas conforme sua necessidade, aplicando seus próprios filtros. Ou seja, fica a cargo do usuário a gente tem a possibilidade, né, de passar ao usuário a liberdade para aplicar seus filtros. Vou passar também aqui as duas formas. A primeira coisa que ele pede aqui é para a gente colocar no nosso bin, né, das configurações, o registro e adicionar o convert, que é o carry string converter, que é uma classe de conversor do nosso Dynamic Specification. Então, caso você já tenha isso aqui implementado, alguma classe de configurações, é só adicionar. Caso não tenha, que é meu caso aqui, eu vou criar uma classe chamada webconfig.class, beleza? Só para no teu trabalho eu vou copiar isso aqui, tá? Colar. Vou fazer os imports necessários para essa classe funcionar. Beleza? Ele só está pedindo para setar o package e ok. Está configurado. Esse carry string ele vai ser necessário para converter nosso objeto carry string em um request parâmetro. Então, sem isso aqui, ele não vai funcionar, ok? Então, é obrigatório, é uma exigência para esse método, mas ele também deixa um pouquinho mais fácil. Na nossa URL, agora, a gente não vai mais receber no nosso endpoint, no caso, não vamos mais receber um request body, vamos receber um request parâmetro. Então, vamos já fazer essa alteração, que agora os parâmetros da consulta vai vir via URL. Então, vou colocar um name aqui, porque nesse caso eu vou precisar, vou chamar de que. Esse vai ser meu nome da minha propriedade, só para seguir o padrão que a gente novamente vimos aqui. Vou abrir o Google também, para vocês verem que no Google acontece a mesma coisa. Então aqui, ó, procurei por Mateus e essas outras propriedades aqui codificadas que eu não sei o que é, mas isso são as carry string. Então aqui, né, parei de chamar esse parâmetro de que, e agora eu não vou mais usar esse form aqui, né? Porque esse form é para receber via body. O que eu vou receber? Eu quero receber via URL. Então eu vou trocar, vou usar minha tipo carry string, que ele é importado do specification.param.carry string, e vou chamar aqui de carry string. O que vai mudar dessa forma aqui para anterior, tá? É que agora eu não preciso mais dar um toCarry string no meu form, porque ele já está vindo de URL, ele já está convertido, ele já é um carry string. Então aqui eu troco disso e passo direto minha carry string aqui. A outra etapa é fazer exatamente o que fizemos no exemplo que eu acabei de mostrar, que é configurar os filtros aqui, tá? E vamos ver o que acontece. A partir daqui acho que está tudo certo, né? Vou dar coisa. Só para eu não esquecer, aqui eu tenho a opção, né, de fazer com que isso seja requerido ou não. No caso aqui eu vou usar o falso, né, porque eu posso passar ou não posso passar os parâmetros. Só para ele não dar erro caso eu queira chamar tudo. Vou restartar novamente. Pronto, iniciou. Agora eu não preciso mais do body. Vou até apagar aqui para ver que não está vindo mais pelo body. Aqui
que igual, eu quero buscar meu ID igual a 1. O que vai acontecer? Encontrou. Quero buscar agora meu ID igual a 2, é 3, né, que era o Brasil. ID igual a 3, encontro o Brasil. Eu quero continuar os filtros. Antes eu estava passando, não quero mais usar o ID, né? Eu estava verificando se o nome continha a letra B. Então vou passar aqui o B. Vamos ver o que ele traz. Só para isso contém a letra B. Então tem B, todos esses tem B. E o continente seja Europa, né? Vamos lá. Fiz a pesquisa. Vou voltar olhando aqui o console, tá? Só para ver, até voltar aqui um pouquinho acima, né? Fiz a primeira consulta pelo ID, depois fez a consulta com like, agora está fazendo com like e o continente. Então, basicamente é isso aqui. Se eu quiser passar ou não passar outros parâmetros, eu vou adicionando aqui. No caso, eu quero ver se minha população é maior que 100 mil, só para verificar. Né? Vamos ver aqui o que acontece. Ok, talvez eu tenha escrito errado ali, mas tudo bem. Mas ele está fazendo a verificação aqui, sim. Então, população maior que aquela que eu mencionei. Deixa eu escrever essa daqui. Isso. Então, ele traz bonitinho. Ok. Dito isso, essas são as SQL String. Só com isso aqui já estaria resolvido. E agora eu tenho também mais uma possibilidade aqui, tá? Só para deixar que, como vocês viram, aqui eu mesmo escrevi o que cada propriedade dessa, que tipo de operação ele ia fazer no banco. Então, nome sempre ia fazer like e população sempre faria o granted. Então, eu tenho outra possibilidade, que é deixar isso aqui 100% a cargo do nosso cliente. Ele vai decidir qual tipo de operação ele vai fazer no banco. Então, para isso, eu não preciso, mas vou tirar aqui só para vocês verem, né? Eu vou remover esses campos, só vou mapear a propriedade. E aqui no meu controller, na minha query string aqui, eu vou dar um search URL true, que é para habilitar minha pesquisa via URL. Então, feito isso aqui, eu vou restartar a aplicação. Vou voltar aqui da documentação só para verem do que eu estou falando, que é na terceira forma aqui. Ele vai só pegar aqui o client, o search true, e aqui um exemplo, né, que eu estou passando o KID, eu consigo criar. Então, no caso aqui eu fiz um between, etc. Eu vou mostrar já aqui na prática. Vou só ver se startou. Startou, beleza. Fez todas as consultas. Mas aqui, como por padrão, né, ele fez todos usando o equals, que agora eu não defini. E aqui agora eu consigo montar. Suponhamos que aqui, né, eu queira que o B seja like. Então, vou até apagar tudo aqui para escrever novamente. Então, eu quero que name B. Aqui ele faria igual a B, mas eu quero que ele faça um like. Então, eu faria aqui ponto e vírgula LK. A partir do momento que eu fiz isso, ele vai buscar o like no banco. Então, aqui ele usou o like. Suponhamos que eu queira que ele faça um not like agora. Aí, eu vou colocar a conjunção que ele vai fazer, então vírgula end, vírgula not. Então tem os três parâmetros. Ele vai fazer a consulta de like usando end e not. Não importa a ordem que eu colocar isso aqui, tá? Ele vai ter inteligência de coisar. Vou fazer coisa. Então ele pegou só países que não tem a letra B no nome. Se eu vim aqui na nossa consulta, ele usou um not like aqui. Novamente, viu? Ficou
sempre em cargo do chamador aplicar esse filtro. Então, quero que não contenha B, no caso, e vamos colocar mais coisas. Eu quero que meu ID, né, seja igual a 1. Não sei se tem um aqui, tem, os Estados Unidos está aqui. Então, só vai me trazer os Estados Unidos, porque ele me colocou o ID aqui igual. Eu posso querer que o ID contenha numa lista, então vou fazer aqui que meu ID seja 1, 27, 20, por exemplo. Aí eu 2 pontos. Vou usar agora o CT de contents. Não quero negar nem nada, só isso aqui basta para mim. Vamos fazer a verificação, ó. Eu tenho todos esses ID na lista. Vamos ver aqui, ele usou contents. Se eu quisesse dar um not contents, eu quero trazer todos que atendem essas condições, mas não contém, a mesma coisa, o end e o vírgula not, para ele negar. Então, ele vai trazer tudo que está fora dessa lista. Aqui na consulta, o not contents, que é o in. E assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar esse contents aqui e eu quero filtrar agora a população. População vai ser igual se eu faço, pode ser, eu quero trazer a população aqui, tá? Esses dois valores, vou passar vírgula esse e vírgula esse 83.000 aqui, passando a lista. Então, só que aqui eu vou usar o parâmetro BW de bit1. Então eu quero que ele me traga isso, tudo que está fora da lista, que esteja que a população esteja entre 380 milhões, sei lá que valor é esse, e esse 83. Então vou fazer a consulta aqui, olha, que está entre 38 e esse daqui. Só dá esse valor, a gente vê a consulta aqui, ele aplicou um bitwin. Se eu não quisesse aplicar um bitwin, eu apagaria o valor aqui primeiro, né? E aqui ele aplicaria um igual. Não tem país que atende esse padrão, mas aqui ele aplicou o igual. Se eu quisesse usar um green10, ele traz todos maiores que esse. Se eu quiser maior ou igual, eu uso green10 equals GTE. Então, teoricamente, era para ele incluir o 38.000 aqui. E assim sucessivamente. Talvez ele não trouxe o 38.000 porque não atende aqui os outros requisitos da Keras. Vamos verificar só para ter certeza. Exatamente isso. Então, maior ou igual a 38.000. É isso. Muito obrigado. Espero que goste. Dê o feedback. Se possível, deixe um comentário no vídeo se ficou alguma dúvida e sugestões de melhorias. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.